Olá, voltei, exatamente falando de ética e democracia, dois institutos muito importantes na vivência pública brasileira, não é isso? Nós brasileiros, cidadãos brasileiros, precisamos valorizar essa conquista que é o poder do voto. Interessante a gente, de forma bem sucinta, lembrar, e é preciso lembrar, as regras morais, as regras éticas, né? O comportamento humano, ele faz sentido quando a gente tem história. Nós somos resultados, né, de um contexto histórico, seja histórico enquanto sociedade, enquanto família, enquanto cidadão. Você hoje é um conjunto, né, o resultado de um conjunto de ações, certo? Certas ou erradas, não importa. Esse. E todos os fatores que você vivenciou contribuíram para você ser esse ser humano que é hoje, certo? E aí, temos que lembrar que na época do Império, somente os ricos votavam. Olha isso, olha que segregação absurda, né? Uma segregação social. Somente os ricos podiam votar. E já no século passado, olha só quanto tempo durou isso, né? 2 séculos passados, apenas os maiores de 21 anos e do sexo masculino desde que alfabetizados. Ou seja, nós mulheres estávamos, olha, proibidas, não éramos seres inferiores, não pensantes, né? Pois é, não tínhamos o poder da escolha, certo? O Brasil, ele foi o terceiro país a possibilitar que as mulheres votassem, a introduzir, né? Então a democracia brasileira, ela é digna de aplauso, sim. Temos que melhorar? Claro que sim. Mas a nossa Constituição brasileira, ela é maravilhosa. Muitos criticam porque não conhecem, certo? Então temos que olhar lá, não é tudo, nem tudo é espinho, né? Tem vários momentos de vitória, de conquista, de orgulho, sim. Então o Brasil, ele na era Vargas, né, a partir de 1932, que incluíram as mulheres, né, para a possibilidade da votação, permitiram que as mulheres votassem, e o voto que antes era aberto passou a ser secreto, dando aí uma maior liberdade de escolha. Claro que sim, né? Por conta das pressões, das manipulações, ingerências político-administrativas que já existiam, os coronelismos, né? Os donos de cidade. Então, o voto passou a ser secreto para garantir um pleno exercício da cidadania, ok? O poder de escolha. Ética tem tudo a ver com isso, nós já falamos, né? O poder de escolha. No fim da era Vargas, também mudou, né, para os alfabetizados maiores de 18 anos, homens ou mulheres. Tinham que ser somente os alfabetizados, desde que maiores de 18 anos. E na década de 60 e década de 70, foi aquele retrocesso, tivemos a ditadura militar, e aí só algumas classes políticas permitiam ali a votação, como os prefeitos e vereadores, né? Bom, em 1988, a nossa Constituição Democrática vem inaugurar aí a nossa democracia brasileira e garante o sufrágio universal. O voto é de todos, ok? Lógico, ele é obrigatório, por quê? Porque o Constituinte originário de 1988 entendeu que ainda o povo brasileiro não estava amadurecido suficientemente para que o voto fosse facultativo. Exatamente porque nós vimos de quê? De uma ditadura militar. Lógico que em 1988 as pessoas tinham pavor de votar, de expressar suas escolhas, de expressar suas opiniões, porque tivemos aí um período muito, muito complicado que nos envergonha, certo? Ok? Onde a manifestação do pensamento era proibida. Quer dizer,
Até era permitida se fosse um pensamento idêntico ao poder, né? Qualquer manifestação contrária era, além de proibida, era perseguido e violências aconteceram. Bom, e aí, em 1988, chegou a nossa Constituição Democrática e o voto passou a ser universal. E foi implementado o voto facultativo para os maiores de 65 anos e aqueles que tivessem entre 16 e 18 anos, ok? Facultativo. Maiores de 16, menores de 18. Maiores de 18 anos, todos, não importa o sexo, né? Homem ou mulher, não importa cor, raça, etnia, não importa. Todos têm o direito de votar. Ok? Apesar de ser né, uma imposição, ela é encarada, essa possibilidade, esse exercício é encarado como um direito da cidadania brasileira. Ok? Tudo isso voltado para a concepção de que ética e democracia caminham muito lado a lado. Porque ética é o poder de escolha, não é isso? É a liberdade de escolha, nada mais é que a democracia. Então, numa concepção ética da democracia, e os dois conceitos estão muito entrelaçados, quando o ser humano, dentro de um conjunto de regras morais, dentro de um conjunto de regras positivas, que é o direito, né? Quando o cidadão analisa todo esse conjunto de regras e diz, olha, eu sei que a lei me ampara, eu sei que o costume me ampara, mas não considero ética esta conduta e eu vou fazer diferente, ok? Então, quando esse cidadão analisa o contexto em que vive e levanta a questão, ele propõe, ele provoca uma reanálise ética da situação do comportamento, certo? Ok? Bom, e aí vamos analisar o inciso 2 do Código de Ética do Servidor Público Federal. Olha lá, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante regras contidas no caput do artigo 37 da Constituição Federal e o parágrafo 4º desta mesma Constituição. Olha só, quando entendemos que a ética está totalmente ligada à liberdade de escolha, percebemos que essa liberdade de escolha, ela supera a concepção de legalidade, de justiça, de conveniente e oportuno, ok? Porque a concepção de ética, a escolha ética, ela deve estar focada no conceito do honesto e o desonesto. O que é honesto? O que é ético, adequado para você, né? Dentro de um comportamento, dentro da sua formação. Ok? Nem tudo aquilo que é legal é justo. Nem tudo aquilo que é justo está na lei. Nem tudo que está na lei é conveniente para você. Exemplo, vamos falar de servidor. Né? Vamos trazer isso para o mundo do servidor. Vamos colocar isso na prática. Se você já estudou o Estatuto dos Servidores, e se não estudou, olha lá o artigo 41 da Constituição Federal, que traz a reintegração. Eu falo sempre da reintegração, porque a reintegração ela é a possibilidade que o servidor que foi demitido, olha isso, né? A reintegração, quando você analisa, nossa, a reintegração ela corrige uma injustiça. Só que ela traz uma outra injustiça totalmente absurda. Olha isso. Quando um servidor ele é demitido, ok? E consegue anular essa demissão, seja via recurso administrativo, seja via processo de revisão do PAD, seja pela via judicial,
Quando esse servidor consegue anular essa demissão e conquista a reintegração, ele volta para aquele cargo que ele tinha antes, ok? Quando ele volta para aquele cargo que ele tinha antes, essa regra, em termos jurídicos, ela é impositiva. É aquele cargo que ele tinha antes, a não ser que o cargo tenha sido extinto. Mas se ele existe, ele volta para aquele cargo. E mas o Joãozinho está lá. Como ocorrera a demissão, demissão é forma de vacância, vacância permite uma nova investidura, o administrador já nomeou um novo servidor e esse novo servidor está lá feliz e contente, ok? Imagina se esse novo servidor não tiver conquistado ainda a sua estabilidade, que demora 3 anos para ser conquistada, e volta ao reintegrado, esse servidor, ele, vai ser exonerado. Exatamente isso. Olha lá, lê o artigo 41 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Então, o eventual ocupante, diz o Constituinte, tem que ser estável. Tem que ser estável. Porque se ele não for estável, ele que não tem nada a ver com a briga entre a administração pública e o reintegrado, é ele que vai sofrer as consequências. É uma regra legal, mas muito injusta e nada ética, ok? E aí você imagina você, administrador público, que está exatamente verificando esta situação, ok? Muita gente fala assim, Claudete, isso acontece ou não costuma acontecer com frequência? Por quê? Muitos administradores públicos estão conscientes do seu dever ético. E aí, apesar da lei determinar que esse eventual ocupante seja exonerado, ok? Como ao administrador é dado, a discricionariedade, muitos realizam o aproveitamento deste eventual ocupante. Entendeu? Ok? Por quê? Porque é aquilo que eu estou te dizendo. Apesar de não ser, de ser legal, o agente público, ele tem que buscar essa escolha entre o que é honesto e desonesto. Nesta concepção, na realização das suas atividades. Eu seria uma, Eu olhar, meu filho, o que você fez, hein? Como assim que você não tem estabilidade e agora você vai pagar esse preço duro, árduo, por algo que você não tem nada a ver? Percebeu? Então, eu entendo que a regra do artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal, ela é legal, ela é constitucional, mas ela é injusta e ela é antiética. Ok? Isso, com certeza. E aí, cabe ao servidor lembrar que lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, nós temos os princípios constitucionais administrativos. Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E em 1998, você sabe que a Constituição é de 88, o Estatuto do Servidor Federal é de 1990, Lei 8.112 de 90. Na era Collor, nós tivemos ali uma grande reflexão nacional, foi quando foi provocado ali o impeachment do Collor, e ali, em 94, se percebeu a necessidade da edição de um código de ética e da construção de comissões de ética pública, ok? Certo? A partir desta, com aquela carência vivenciada ali, 90, 94, se 92, 94 foi na culminância maior, e aí se percebeu, olha, precisamos de um código de ética para mostrar para os agentes públicos que não basta estar escrito na lei, ele tem liberdade de escolha.
ok? Dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros constitucionais. E o parágrafo 4º da Constituição Federal traz exatamente a regra da probidade, né? Os casos de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, ela alcança consequência, responsabilização no âmbito penal, no âmbito civil e no âmbito administrativo. Então, o que está dizendo o legislador? Olha só, servidor, além da legalidade, além do conceito de justiça, do conveniente, do oportuno, ou seja, do mérito administrativo amparado na legislação, na justiça, você precisa ter a exata noção de honestidade, ok? Certo? E sabendo que essa concepção de honestidade, ela tem embasamento nos princípios constitucionais administrativos, sob pena de ser configurada a chamada improbidade administrativa com a responsabilização por seus atos nas esferas civil, penal e administrativa. Ok? Bom, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Isso é muito cobrado em prova. O fim é sempre o bem comum. Não basta a distinção entre o bem e o mal. Ok? Se aquele ato, se aquela decisão administrativa não atende o bem comum, por quê? Olha só, o que é, para que temos a estrutura pública, a administração pública, o serviço público? Como já está dizendo, né? Público. É para o público, para a coletividade, para atender a sociedade, porque afinal a sociedade está aí construída, constituída com seus várias estruturas e órgãos. Por quê? Porque a sociedade se organizou. Então, o que aconteceu? Olha, lá na Era das Cavernas, o pessoal vivia meio sozinho na sua caverna, mas de repente o povo foi crescendo, muito filhinho, foram povoando a terra, de repente tinha gente demais naquelas cavernas, não é isso? É por aí, né? Eu fui lá atrás. Mas aí, o que se percebeu? Tá muito bagunçado isso. Cada um faz uma coisa, cada um vai... Não, olha só, vamos nos organizar. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui. Um grupo de pessoas vai pensar e vai editar regras de comportamento. Escreve aí como que todo mundo tem que se comportar para viver em grupo. Vai legislar, vai editar leis, normas, regras de conduta impositivas a todos, ok? Bom, vamos parar com essa história de fazer justiça com as próprias mãos, hein? Não, isso não dá certo não. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver os nossos problemas, os nossos conflitos na conversa. Vamos lá, vamos tentar resolver. Mas se não for suficiente, sabe essas leis, essas regras de conduta? Vamos usar essas regras de comportamento para resolver os nossos conflitos de interesse. E vamos dar a um outro grupo o poder de dizer quem é que está com a razão, segundo a aplicação legislativa. Ok? É o poder de dizer o direito, é a chamada jurisdição, dizer o direito, resolvendo os conflitos. E essa solução vai ser definitiva. Vamos adotar a chamada coisa julgada. Olha isso, que legal. É, boa ideia. Mas também a gente precisa aí de alguns serviços, né? Tem que administrar aí vários serviços para atender a coletividade. Educação, segurança, saúde. Vamos organizar aí, um outro grupo de pessoas vai cuidar de serviços que atendam a todos. Vai administrar a coisa pública em prol do interesse de todos. Olha isso.
em prol do interesse comum, onde o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. Fácil assim. E aí, quando você tem essa exata concepção, quando você percebe o porquê das coisas, porque assim, falar que o ordenamento jurídico é constituído, né? O Estado Democrático Brasileiro é constituído dos entes federativos, União, Estado, DF, municípios, e aí cada um esculpido aí com os poderes que lhes são inerentes. Que horror, né? Pro mundo, para quem é do direito, estou falando e está entendendo. Agora, para o leigo, para muitas pessoas que fazem concurso público, mas que não é cobrado, né, formação em direito, poxa, né? Então, eu estou explicando aqui de um linguajar bem mais básico, para que você perceba que não é nada difícil. Não, é fácil. É o nosso dia a dia. O direito é isso. É o dia a dia na vivência social. Isso. Lógico, tem mudança, tem transformação, a gente evolui, nós, seres humanos, estamos constantemente em mudança, em alteração, né? Pois é, o ser humano altera constantemente, o legislativo também. Fazer o quê? Tem que acompanhar a realidade social. E aí, o que é importante o administrador público saber que não basta essa simples distinção entre o bem e o mal. Tem que ser o seguinte, olha, a minha conduta vai ser voltada para a conquista do bem comum. Tem uma questão de prova muito interessante que traz um caso hipotético, né? Onde um agente público, ele faz toda a análise de uma concessão, salvo engano, de um serviço de escola, de uma concessão de educação, né? Para vários municípios. E aí, no final da história do caso hipotético, se percebeu, se foi investigar a sua escolha, e no repasse de verbas públicas, eram verbas públicas a serem utilizadas na educação. E aí, os municípios tinham critérios objetivos a serem observados. Ok? Que o município tivesse maior população na idade infantil, etc, etc. E aí, quando se foi investigar, se percebeu que o município que conquistou lá, segundo indicação do agente público, era o município de residência da família do mesmo agente público. Cadê o bem comum? Né? Tá fazendo bem? Tá. Tá fazendo bem para aqueles moradores daquele município? Tá, mas em detrimento de regras objetivas, de regras éticas, entendeu? De regras adequadas, certo? Outro município atendia de forma objetiva os requisitos ali apresentados. Então é isso, não basta só a distinção entre o bem e o mal, é preciso sempre estar centrado que a finalidade é o bem comum. O equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Um ponto interessante é que a jurisprudência, ela vem mitigando, ela vem enfraquecendo a vinculação do ato da demissão, né? A demissão, ela é um ato máximo de penalidade aplicável ao servidor ativo, né? Ok? Onde a doutrina majoritária entende que é um ato vinculado, quer dizer, olha, o servidor praticou o ilícito ali escrito na lei, que está como causa de demissão. Não resta outra atitude ao administrador público que não seja demitir. Só que a jurisprudência vem afirmando o seguinte, olha, o princípio da legalidade e da razoabilidade esculpido nos estatutos, ok, de servidores, onde determina o legislador que o administrador precisa observar a natureza do ato do ilícito, o dano, os antecedentes do servidor, que esses fatores vão possibilitar uma aplicação de uma outra penalidade em vez da demissão, se for adequada à finalidade, ok? Certo? Bom, o inciso 4 traz lá a seguinte regra, Código de Ética.
A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele mesmo. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Sempre que eu leio essa regra ética, né, do Código de Ética, eu lembro de uma senhora que eu fui intimá-la, acho que era uma audiência, já não me lembro direito, eu só lembro dela, e ela muito azeda, muito nervosa. Ela não estava nervosa não, ela estava bem azeda, bem mal educada, né? Ela dando defeito. E aí ela me tratava mal, muito mal, meu Deus! Aí teve uma hora assim, e eu tô calma, serena, porque assim, não adianta você, né, ficar brigando, gritando, desde que eu falo o seguinte, não pode me agredir, né, e nem pode me desacatar. Mas muitas coisas eu vou relevando dentro da minha autoridade, certo? Não posso perder a autoridade. Quando a pessoa me desacata, aí não, aí eu também azedo. Mas aí a senhora tá lá, ela fazendo pirraça. Aí uma hora eu assim, senhora, a senhora tá de mau humor, a senhora tá nervosa, a senhora quer conversar, por que a senhora tá me maltratando se eu tô tratando a senhora com tanta educação? Ela, minha filha, você ganha muito bem, muito bem pra aguentar os meus desafios. Mas olha só, o tamanho do meu salário, não é salário, é vencimento, né? Mas ela não sabe disso, então eu falo salário. O tamanho, o valor do meu salário não mede a sua falta de educação. A senhora está sendo mal educada. Eu estou aqui tratando a senhora direitinho. Aí no final a gente terminou bem. Mas ela veio logo com esse papo, né? Tô te pagando, então você vai ter que aguentar minhas cobras e lagartos. Não é assim não. Lógico, é claro que a minha remuneração, ela vem do dinheiro do povo, não é isso? Claro, de todos os agentes públicos. Então a remuneração do servidor é custeada, claro, pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos. Não é verdade? Claro. Mas eu também pago o meu tributo. Eu também custeio a minha remuneração. E por quê? Eu tenho que me enxergar, eu, agente público, né? Nós, agentes, temos que nos enxergar como parte integrante dessa sociedade. As nossas atitudes funcionais também, elas vão refletir na nossa vida pessoal. Claro que vai. Então, quando o servidor tem a exata noção de que ele é parte de uma engrenagem voltada para prestar serviço, para estar a serviço, ok? De quem custeia toda essa estrutura, ele vai perceber que essa consciência, né, essa percepção de que a remuneração de todos os agentes públicos é bancada pelo trabalhador lá que custeia os seus tributos, a moralidade terá como contrapartida que a moralidade ela se integra no direito como um elemento indissociável de sua aplicação e sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Ou seja, não existe outra conduta moral adequada que não seja aquela que está na lei, ok? Certo? E se porventura não estiver na lei, você, agente público, consciente das suas regras funcionais e principalmente consciente das escolhas éticas, né? Das escolhas que você deve fazer adequadas ao bem comum, aí você consegue exercer a sua função com qualidade, ok? E adequação. Às vezes, por exemplo, eu tenho um determinado prazo, eu tenho 20 dias de prazo para cumprir um mandado. Mas nem sempre eu consigo cumprir nesses 20 dias. Pela regra, né,
seca, pela imposição da lei, deu 20 dias, tem que devolver. Quero nem saber se o mandado está resolvido ou não. Só que pela concepção ética, né, pela construção, pela concepção do bem e do mal, do honesto e desonesto, lembrando que aquela pessoa que está envolvida num processo junto ao judiciário é uma pessoa que está com um problema, porque quem é a pessoa do judiciário, né, com quem eu trabalho? É alguém que está com problema. Lembrando disso, muitas vezes eu vou burlar uma lei, uma regra, ok? Em prol do bem comum, em prol de uma finalidade que é o cumprimento adequado do mandato e não simplesmente cumprir a lei nua, né, a lei fria, sem atender ao serviço público, sem prestar o serviço público, certo? Ok? Bom, paro por aqui. No próximo bloco tem mais análise das regras do Código de Ética. Espero que você esteja gostando, hein? Até a próxima.